Olá, pessoas. Esse é o curso A para a Paz. Nós estamos agora no último tópico, que é o tópico 5. A gente já falou um pouco sobre o que é autismo, no tópico 1, as dimensões e o que é ABA no tópico 2. No tópico 3 falamos um pouquinho da estrutura do atendimento. No tópico 4 falamos sobre comportamento e no tópico 5 nós vamos falar um pouco sobre o que fazer com os comportamentos problemas, algumas situações, né? A partir dos conceitos de reforço, de punição, dos manejos antecedentes do comportamento, dos manejos consequentes do comportamento. Lembrando a todo mundo que esse é um curso idealizado e realizado presencialmente pela Clínica Ativa, né, formulado pela equipe Contexto ABA, que é uma equipe de profissionais, um coletivo de profissionais que tem como principal plano democratizar a análise do comportamento aplicada. Meu nome é Jarson, sou supervisor e diretor clínico da Clínica Ativa, e todo o processo desse curso tem o interesse e o objetivo de que vocês entendam um pouco sobre o que é a ABA, como é que ela funciona, e conheçam um pouquinho da análise do comportamento. Obviamente, todos os conceitos e conhecimentos dados aqui, eles são limitados, e isso não quer dizer que vocês precisam parar por aqui, né? Busquem informações relevantes de pessoas conceituadas, artigos científicos, livros bases, né? Todo conhecimento que ajude as famílias a lidarem e ajudarem seus filhos com autismo é extremamente válido. Então vamos lá. Então vamos entender um pouco sobre o que é o reforço, né? A gente falou no módulo passado que o comportamento ele causa alterações no ambiente. Essas consequências que aumentam a chance desse comportamento voltar a ocorrer, nós chamamos de reforço, né? E vocês vão ouvir muitas equipes abaixo de falar que o comportamento foi reforçado, que estou utilizando um determinado objeto como reforçador, né? Que são as consequências que a gente manipula para que a criança aumente a frequência de um comportamento desejado, né? Então, o reforço, todo tipo de reforço é um comportamento, é um tipo de consequência que vai aumentar a frequência do comportamento, né? Já a punição é um tipo de consequência que diminui a chance do comportamento voltar a ocorrer. Ou seja, é a apresentação de algum estímulo ou a retirada de um estímulo favorito, vamos pensar, né, em alguma coisa ruim ou tirar alguma coisa boa, que vai diminuir aquele comportamento que está sendo consequenciado com esse tipo de metodologia, né? Antes de entrar nos manejos antecedentes, é importante voltar para a punição e dizer que, olha, a análise do comportamento aplicada é uma ciência que visa o bem geral e a qualidade de vida. Nós não somos adeptos da utilização de punição. A punição ela não ensina comportamentos, né? Ela diminui a frequência, mas ela não diz o que a criança deva colocar no lugar. Nós desencorajamos que os pais utilizem punição, né? E também somos, né, irrestritamente contrários às punições físicas, né? Surra, beliscões, tapas, né? Já está comprovado que esse tipo de manejo para educar não tem serventia, cria sintomas de ansiedade, problemas de relacionamento. Então, melhor do que isso é a gente prevenir o comportamento, ensinar comportamentos alternativos, manejar comportamentos que sejam colocados no lugar e que sejam socialmente aceitos e por aí. Então, uma das coisas que a gente geralmente fala para os pais quando eles estão falando de algum comportamento diferente é o seguinte: geralmente os pais sabem quando esse comportamento ele vai escalonar, ou seja, ele vai aumentar de nível de comportamento problema. E muitas vezes a gente não intervém ali.
né? A gente fica pensando que, olha, não, dessa vez vai dar certo, ou ele vai se acalmar, ou isso vai passar. E, historicamente, isso não acontece, e acaba que o comportamento chega num nível muito drástico, e a gente acaba fornecendo a consequência, ensinando que um comportamento drástico tem efeito, enquanto o comportamento que era mais calminho não tem. Então, acho que é importante a gente pensar em intervir antes que o comportamento problema, se for um comportamento de agressão, um comportamento que cause danos, antes dele se instalar, a gente fazer uma prevenção. Então, o que nós chamamos de manejos antecedentes é mudanças contextuais ou de repertório para que a criança não entre em situações de comportamentos problemas. Então, os manejos antecedentes, eles são aquelas estratégias que antecedem o comportamento. Podem ajudar muito a reduzir comportamentos difíceis. Algumas delas são ensinar comunicação funcional, ou seja, fazer com que a criança peça de maneira adequada. Se for verbal, ensinando ela por repetição, se não for verbal, por apontar, por comunicação alternativa, ou seja, fazer que em vez de gritar, em vez de bater, ela possa se comunicar dizendo: eu quero um tablet, né? Quero fazer determinada coisa. E quando ela estiver fazendo de maneira correta, a gente cede e ensina a substituir esse comportamento problema, né? E depois a gente vai espaçando, diminuindo, aumentando o tempo, às vezes dando, às vezes não. Mas é importante que a criança adquira uma comunicação que substitua esse comportamento problema, principalmente se for de acesso a item, fuga de demanda ou pedido de atenção. São consequências que a gente viu no último tópico, que são mediadas socialmente, né? Outra coisa importante é mudar a duração da tarefa. Se existe uma tarefa é difícil, demora muito tempo, a gente pode cortar ela em vários pedaços pequenos e dar possibilidade de intervalo da criança se regular e depois voltar, porque às vezes algumas tarefas exigem concentração, comportamentos específicos que são muito mais difíceis para as crianças autistas do que para a gente. Imagine, eu estou aqui sentado de frente de um computador falando com vocês, certo? É, uma criança autista, um adolescente autista, uma pessoa autista, será que conseguiria ficar tanto tempo gravando, vendo vídeo, falando, dando aula, sentado, né? Então, talvez tenha que levantar e correr. Então, a gente precisa pensar também que a duração da tarefa tem que estar adequada. Então, a gente pode dividir e mudar essa duração. Diminuir a dificuldade da tarefa, né? Colocar tarefas fáceis e tarefas difíceis, né? Uma atrás da outra, para que a criança possa se sentir motivada, né? Diminuir a atividade em vários passos menores, tudo isso auxilia, né? Outra possibilidade que geralmente é interessante para diminuir comportamento e problema é aumentar a possibilidade de escolhas. Então, assim, se você tem que fazer determinadas coisas, você dá várias opções para a criança. Geralmente a gente começa com duas opções. A criança escolhendo, você tem uma sensação mais de liberdade, você não está sendo forçado, você não está sendo tirada, você está direcionando o seu próprio comportamento. Isso também diminui comportamentos problemas, né? Todos esses tópicos aí que eles são derivados de pesquisa. Obviamente, existem estruturas que possam melhorar cada um desses tipos de intervenção. Essas são ideias que, de maneira simples, vocês podem utilizar em casa, né? E a partir daí ver se esses comportamentos diminuem ou não de frequência, falando dos comportamentos problemas, né? Então, ensinar comunicação funcional, aceitar o grito, tal, você vai colocar comportamentos que competem com comportamento difícil, ensinar a pedir. Todo e qualquer comportamento difícil será seu filho a seu todo comportamento difícil que o seu filho apresente, pense, qual seria um comportamento que pode substituir a esse e que eu posso ensinar? Dividir em pequenas tarefas com intervalo entre cada uma delas, em vez de tarefas longas com grande intervalo no final, né? Diminuir a chance da criança se cansar e apresentar comportamentos interferentes durante a tarefa, diminuir a dificuldade da tarefa, dando mais dicas e reduzindo aos poucos, ou diminuindo os passos da tarefa e aumentar a dificuldade
efetivamente, intercalar tarefas já dominadas, as fáceis, com as mais difíceis. Quanto mais seus filhos acertar, mais se sentirá bem-sucedido e ficará motivado em fazer mais, né? Evite esse negócio de, não, tá errado, não, tem que apagar. As crianças são muito sensíveis a isso, né? Em vez disso, aponte o que está correto e vamos fazer o correto de novo, vamos fazer isso de novo, né? Em vez de ficar o tempo todo dizendo que ele está errando. E se a criança está com uma tarefa muito difícil, ele está errando muito, é melhor suspender e fazer de uma outra forma, buscar uma adaptação mais correta. Seu filho pode decidir por qual tarefa começar ou quantas tarefas quer completar antes do primeiro intervalo. Você geralmente pode apresentar essa escolha, desde que sejam escolhas limitadas pelo adulto. Você quer tomar banho ou guardar seus brinquedos, né? Isso também pode ser apresentado em uma forma visual, como um menu de escolhas, e a partir daí você vai manejando os comportamentos, ou as tarefas sejam mais difíceis, com as tarefas mais fáceis, né? Botando possibilidade que ele escolha uma mais fácil em comparação à outra, que seria muito mais difícil, mas essa mais fácil é mais difícil do que uma outra que ele gostaria de fazer também. Isso dá para fazer uma série de manejos antecedentes, né? Manejos consequentes do comportamento, nós estamos falando de fornecer consequências, reforçar comportamentos que sejam alternativos, né? Uma criança grita para pedir, diz que gostaria, podemos reforçar comportamentos alternativos que se aproximem de uma resposta desejada. É quando ela olhar, quando ela esticar o braço, quando ela apontar, quando ela verbalizar vocalmente, né? Ou seja, fornecer as consequências pela comunicação funcional da criança. Reforçar comportamentos incompatíveis são aqueles comportamentos que, se a criança estiver fazendo, ela não tem como fazer o comportamento problema, né? Então, a criança que arranca a pele dos dedos, né, pode ser reforçado toda vez que usar luvas ou colocar as mãos no bolso, porque com luva ou mão no bolso não é compatível morder, né? Ou quando ele estiver usando ambas as mãos em uma brincadeira. Então, assim, eu não quero que meu filho fique correndo pela casa. Então, eu preciso reforçar algum comportamento que faça com que ele fique no quarto, que ele fique estudando, que ele fique lendo. Então, e a gente, às vezes, não dá essa atenção, a gente dá muito mais atenção aos comportamentos problemas, né? Então, você tem, por exemplo, aqui é um link do YouTube, que a gente chama de análise funcional descritiva. Ele é um vídeo que eu acho que não dá para passar aqui para vocês, mas o nome é Birra de Criança. E aí a gente acaba vendo quais são os antecedentes, qual é a resposta da criança e qual é a consequência que é fornecida. Beleza, pessoas, caso vocês tenham algumas dúvidas ou que vocês queiram mais algumas informações, vocês podem fazer algum comentário aqui no canal, né? Só peço para vocês que curtam o canal, que compartilhem, que passem essas informações para outras famílias que muitas vezes precisam, porque eu acredito que família que tenha melhores informações tem um melhor tratamento, isso sem dúvida, né? Gostaria de agradecer, né? Quem quiser me achar no Instagram é @JardisonFragoso, PC, né? O Instagram da Clínica Ativa é a Clínica Ativa _, né? E do Contexto Aba é @Contexto Aba. Vocês vão encontrar a gente lá, a gente está sempre produzindo alguns vídeos. Aqui no canal tem outros vídeos que podem ser interessantes. Agradeço e espero que tenha sido útil esse nosso breve bate-papo. Até mais.